Gente, bom dia. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, tá bom? E hoje nós vamos começar o assunto de função quadrática, tá bom? Nós estudamos a função afim, falamos da função afim, do gráfico da função afim, do zero da função afim, outras características da função afim. E hoje nós vamos falar da função quadrática, certo? Professor, o que é a função quadrática? A definição diz o seguinte, gente. É toda função de R em R, tá? Esse R em R aqui é o conjunto dos números reais, tá certo? O domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio também é o conjunto dos números reais. Então, é toda função de R em R, cuja lei de formação pode ser indicada por isso daqui, ó, y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Obviamente, com a, b e c são números reais e o a tem que ser diferente de zero. Se vocês perceberem aqui, se vocês prestarem atenção, esse y igual a x ao quadrado mais bx mais c é parecido com a fórmula da equação do segundo grau, tá certo? Algumas pessoas até dizem que é função do segundo grau, mas é incorreto, é errado. Por quê? Porque função não tem grau, tá certo? Função não tem grau. O polinômio que forma essa função aqui que é do segundo grau, mas função não tem grau, tá certo? Eu vou colocar aqui alguns exemplos de funções quadráticas, tá? Vou colocar aqui alguns exemplos. Por exemplo, f de x é igual a 2x ao quadrado menos 4x mais 7. Ó, isso aqui é uma função quadrática. Os valores, gente, de a, b e c são números reais. Fica perceptível pela fórmula identificar como a gente consegue identificar, obviamente, esses valores, tá? Por exemplo, o valor de A, dá para perceber que aqui quem está multiplicando o termo x ao quadrado, que no caso aqui é 2. O valor de B, menos 4. E o valor de C, 7 ou mais 7, ok? Então, observem nesse segundo exemplo, y é igual a menos x ao quadrado mais 5x mais 9. O valor de A seria menos 1, tá? O valor de B seria 5 e o valor de C seria 9, tá bom? Então, essa função aqui. Ó, outra coisa interessante é que eu posso usar essa nomenclatura e essa daqui. Geralmente essa daqui a gente utiliza para identificar o valor de um ponto. Por exemplo, você quer saber qual é a imagem de um determinado ponto lá do conjunto do domínio. E a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Então perceba que esses exemplos aqui são de função quadrática, tá? São de função quadrática. Professor, eu vi num determinado livro assim, y é igual a x ao quadrado. É uma função quadrática? Sim, gente. É uma função quadrática. O valor de A seria 1, o de B seria 0 e o de C também seria 0. Então, logo, esse aqui, ó, é uma função quadrática, tá bom? Agora, o que não seria função quadrática? O que não seria função quadrática são essa daqui, ó. Não são funções quadráticas. O que não seria essa daqui, ó, y é igual a 2x, não seria função quadrática. Y é igual a 1 sobre 3x ao quadrado, também não seria uma função quadrática. Y é igual a 2 elevado a x, também não seria uma função quadrática. E y é igual a, por exemplo, 3x à terceira, tá? Observe que esses exemplos aqui, ó, que eu estou colocando, esses exemplos aqui, ó, são de funções que não são quadráticas. Então, observem bem nesses exemplos aqui de funções que não são quadráticas. Para ser quadrática, ela precisa ser colocada nessa fórmula aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e o a ele é diferente de zero, certo? Agora nós vamos ver o valor de um ponto. Porque, por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês, ó,
Eu, vamos supor que eu tenha aqui os dois conjuntos, né? Eu tenha, eu tenho aqui o conjunto R, vou dizer aqui o R e aqui o outro R. Aí eu quero um elemento que sai daqui, ó, e chega aqui. Eu posso calcular? Posso. No caso, a imagem, né? Por exemplo, se eu tenho uma determinada função, vamos supor que eu tenho uma determinada função. Isso aqui é o valor de uma função em um ponto, tá? Vamos supor que eu tenho essa função aqui, ó, x ao quadrado menos 2x menos 3, ok? Aí eu digo para vocês, gente, eu quero o valor de f de 5. Qual seria o valor de f de 5? Ou seja, qual é a imagem quando o primeiro conjunto eu tenho 5? Ou seja, é como se o 5 tivesse aqui, ó, e ele tivesse saindo daqui do domínio e fosse se relacionar com algum elemento daqui, ó. Qual seria esse elemento? É isso que eu quero saber. Então, todas as vezes que eu colocar isso aqui para vocês, ó, gente, calculem f de 5. É isso aqui que eu quero saber, ó. O 5 está no primeiro conjunto, que é o domínio, e ele vai se relacionar com qual elemento do contradomínio, que no caso seria a imagem desse 5. Qual é a imagem desse 5 aqui, ó? Aí vocês tenham lembrança da figura do diagrama, para vocês poderem saber o que vocês estão calculando. Então, quando eu pedir f de 5, é isso aqui que eu quero. O 5 está no domínio, eu quero a imagem desse 5. Então, o que você vai fazer? No lugar de x, ó, na tua função, você vai colocar quem? 5. Então, a função fica, ó, f de 5 é igual a 5 ao quadrado menos 2 vezes 5 menos 3, ok? Então, f de 5 igual a quanto? 5 ao quadrado é 25. Menos 2 vezes 5 é 10 e menos 13. Então, f de 5 é igual a quanto? 25 tira 10, sobra 15. 15 menos 3, então f de 5 é 12, tá? Então, percebam que a imagem de 5 é 12, ou seja, o elemento que vai aparecer aqui, ó, deixa eu botar aqui do lado de fora, da caneta, o elemento que vai aparecer é 12. Percebam, gente, que não existe dificuldade, tá? Não existe dificuldade. Eu vou colocar aqui, por exemplo, mais outro exemplo para vocês. Eu quero, vamos supor, eu vou colocar agora o número fracionário para você usando a mesma função. E se eu pedir para você calcular f de 2/3, por exemplo, eu digo, gente, calcule aí f de 2/3. O que você ia fazer? Você ia jogar na função. Seria quem a função? Bota aqui, ó, x ao quadrado menos 2x menos 3. Agora esse 2/3 está aqui, ó. Ó, 2/3 está aqui. Eu queria saber qual é a imagem dele, ó. Qual é o elemento? 2/3 está aqui. Você jogaria na função. Então, f de 2/3, ó, é igual a 2/3 ao quadrado menos 2 que multiplica 2/3 menos 3, ó. Então, f de 2/3 é igual. Aqui vai dar 4 sobre 9, menos aqui vai dar 4 sobre 3 e menos 3, ó. Tirando o MMC, que vocês sabem que precisam tirar aqui nesse caso, ó, o MMC é o próprio 9, tá? É o próprio 9. Quando um é o múltiplo do outro, se pega-se o maior, então é o próprio 9. 9 dividido por 9 é 9, né? Ou 1, aliás, 9 dividido por 9 dá 1. Vezes 4 é 4, menos 9 dividido por 3 é 3, 3 vezes 4 é 12. Aí menos, aqui significa que é 1, tá? 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 3, 27. Olha aí, então f de 2 sobre 3 é igual, você vai subtrair aqui, ó. Subtrai logo esses dois aqui, vai dar quanto? Vai dar menos 8 e menos 27 sobre 9, entendeu? Porque aqui, ó, é mais 4 e menos 12. Sinais diferentes. Conserva o sinal do maior e subtrai. E agora, professor, você vai pegar f de 2/3 é igual. Aqui os sinais são iguais, né? Então, conserva o sinal e você vai somar 27 mais 8, dá quanto? Dá 35, não é isso?
Então dá menos 35 sobre 9. Professor, se der para dividir, você divide. Se não der para dividir, você não divide. Então a imagem de 2/3 é menos 35 sobre 9. Então esse menos 35 sobre 9, ó, é o cara que eu quero saber daqui, ó. Menos 35 sobre 9. Entendeu? É aqui que é, tá certo? Ou seja, sai 2/3 e fica menos 35 sobre 9. Então essa é a imagem que eu estou procurando, tá? Isso aqui é valor de uma função quadrática em um ponto. Qual é o valor em um determinado ponto? Que ponto é esse? É esse aqui, ó. Qual é o valor? Menos 35 sobre 9. Qual é o ponto? 2/3. O ponto é 5. Qual é o valor? A imagem é 12. É assim que vocês irão calcular. Então perceba que eu posso colocar o número fracionário, eu posso colocar o número natural, posso colocar o número inteiro, eu posso colocar o número decimal. Não se esqueça que eu posso colocar qualquer número. Por quê? Porque a minha função é de R em R, ou seja, é dos números reais para os números reais. E vocês sabem que o número real é qualquer número, né? É o número natural, é o número negativo, é o número positivo, é o número decimal, é o número fracionário, é uma raiz. Eu tenho casos, gente, que eu posso colocar até raiz, tá? Eu posso colocar até raiz. Muito bem, então é isso. Só vamos falar aqui rapidamente, aproveitar, dos zeros da função. Dos zeros, tá? Dos zeros da função. Vocês já sabem, e lá da função afim, que os zeros da função são os valores de x que torna a função igual a quanto? A zero. Prestem atenção nisso daqui. Os zeros da função são os valores de x que tornam a função igual a zero. Ou seja, você vai calcular os valores de x que vai tornar a função com imagem zero. É interessante que é isso aqui que está acontecendo no diagrama. Professor, o que está acontecendo no diagrama? É isso daqui, ó. Nós vamos calcular o valor de x daqui, que leva sempre uma imagem zero. Ó. Sempre a imagem aqui vai ser zero. Então eu quero saber qual é o valor daqui, ó. Por isso que eu coloco uma incógnita, tá bom? Eu coloco uma incógnita para saber qual é o valor de x que vai tornar a minha função igual a zero. Nós até falamos da interpretação geométrica, não é isso? Que lá na função afim é onde a reta ela corta o eixo x. Aqui no gráfico da função quadrática, como é uma parábola, também vai ser os valores de x que tocam ou cortam, interceptam o eixo x, tá certo? E é uma coisa interessante também que os zeros da função aqui vai recair numa equação do segundo grau. Por exemplo, vamos pegar aqui aquela mesma função que eu coloquei aqui em cima. F de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Eu quero saber os zeros da função, ou seja, basta você pegar a função e igualar a quanto? Ó, a zero, porque aqui ó, f de x igual a zero. Quem é f de x? Ó? É x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Aí você vai calcular esses valores. Ó. O valor de A é 1, o de B é menos 2 e o de C é menos 3. Vamos tirar delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a quanto? Vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Delta é igual a quanto? Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Vamos fazer jogo de sinal bem aqui, ó. Menos vezes menos, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, delta é igual a 12 mais 4, que dá 16. Com isso, a gente vem para cá, ó. X é igual, ó, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A, certo? Menos, quem é o valor de B? Menos 2, então fica menos 2. Mais ou menos raiz quadrada de 16, tá? Sobre 2 vezes 1. Então, olha só, menos vezes menos dá mais 2, mais ou menos 4, que é a raiz quadrada de 16, ó, sobre 2. Daqui sai x uma linha e daqui sai x duas linhas. Observem, ó. Então aqui vai ficar mais 2 mais 4 sobre 2. E aqui vai ficar mais 2 menos 4 sobre 2. Olha só. Então vai ser o quê? 2 mais 4 vai dar 6. 6 por 2 vai ser 3. E mais 2 com menos 4 vai ser menos 2. Porque os sinais são diferentes, ó.
Observe que os sinais são diferentes. Então, conserva o sinal do maior número. Quem é o maior é 4, então é um menos. Aí tu vai pegar 4, tirar 2, ó, sobra 2. E dividido por 2, que vai ser menos 1. Então, professor, quais são os zeros dessa função? É menos 1 e 3. Então, é justamente, ó, nesse caso aqui não vai ser só um valor. Lá na função afim, só tinha um x. Aqui na função quadrática, como recai no polinômio do segundo grau, nós vamos ter dois valores para x, ou seja, é o menos 1 e o 3. Eles dois aqui, ó, o menos 1 e o 3 são os dois valores de x que a função ela vai ser zero. Observem isso daí porque isso é muito interessante, tá bom? A gente vai parar por aqui para a gente não se delongar muito nesse vídeo, para vocês poderem ir pegando as coisas bem devagar. Mas eu já vou deixar uma página para vocês fazerem, a 44, a 45 e a página 48. Então, eu quero essa atividade aqui, ó. Vocês vão fazer aí 44, 45 e a página 47, perdão. Tá? 44, 45 e 47. Essas três páginas aqui, ó. Quero que vocês façam, tá? E me enviem, tá bom?